Graça e paz, minha amada irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu amado irmão querido do Salmo 128. Que o Senhor Jesus te abençoe. Espero que você tenha tido um ótimo domingo, assim como o meu também. Está sendo uma bênção em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor Jesus nos abençoe e venha suprir todas as nossas necessidades para que possamos continuar sendo família em nome do Senhor Jesus. E uma família composta por pessoas que temem e obedecem ao nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa suprir todas as nossas necessidades, seja elas quais forem, financeiras, emocionais, físicas. Porque infelizmente, meus irmãos, há famílias que quando uma enfermidade entra, essas famílias acabam se desentregando, né? Quando às vezes a dificuldade financeira entra, essas famílias acabam se desfazendo por causa da dificuldade financeira. Então a nossa oração é que o Senhor venha suprir todas essas nossas necessidades e nos ajude a continuarmos sendo família, em nome do Senhor Jesus e a família do Salmo 128, uma família que obedece e teme ao nome do Senhor. Então vamos para a nossa reflexão de hoje, e a nossa reflexão está lá em Gênesis 37, versículo 2. Vamos voltar agora para a família de Jacó, onde os filhos crescem, né? Os filhos de Jacó cresceram e filhos criados, não tem aquele ditado? Trabalho dobrado. E Jacó estava ali no meio dos seus filhos, 12 filhos, né? 12 filhos, uma mulher e 2 concubinas, né? E esse filho, José, e tinha um filho que ele amava muito, José. E esse filho José, lá no versículo 2, diz assim, vou começar do 1. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido, né? Essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos e cuidava das ovelhas, das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Então veja, minha irmã e meu irmão, que José era fofoqueiro. Ou seja, ele era fofoqueiro, ele era maldizente, ou seja, ele tinha prazer em ofender os irmãos, ele tinha prazer em falar mal dos irmãos, mas ele não era repreendido pelo pai, ele não era exortado pelo pai. Imagine um menino de 17 anos, um jovem, um adolescente que vai todos os dias trabalhar com os irmãos, e ele chega todo dia, ele tem coisa para falar mal dos irmãos com o pai. Pai, fulano fez isso. Pai, fulano fez aquilo. Pai, sabia que fulano não sabe cuidar bem daquela cabra? Pai, sabia que fulano não sabe cuidar bem daquela ovelha? Pai, hoje fulano quase deixou aquela ovelha morrer. Aquela melhor ovelha que nós temos. Era isso que José fazia. Aí eu fico perguntando, minha irmã, e por que será que Jacó não repreendia José? Tudo não era filho? Ou será que ele tinha prazer de ver um filho falando mal dos outros? E aí a resposta vem no versículo 3, que diz assim: Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os filhos. Ele amava mais do que todos os filhos. E amava tanto que, se você for olhar, você vai ver que Jacó mandou até fazer uma túnica para José. José vestia de forma diferente dos outros irmãos. Ele tinha uma túnica especial, uma túnica, coisa que os outros irmãos não tinham. E isso gerou, né, uma inveja nesses irmãos, que esses irmãos acabaram perseguindo José. Mas por que será que José fazia isto? Né? Se você olhar depois, Jacó pegou e colocou José para
realmente está comandando esses irmãos. José passou a vigiar esses irmãos. E aí dá para você perceber uma coisa. Qual que era a intenção de José lá desde o começo? Por que será que José fazia dessa forma? Porque tudo tem uma motivação, minha irmã. Todo comportamento nosso tem uma motivação. E é nesse comportamento que nós temos, seja de bom, seja de ruim, que nós temos que perguntar: Senhor, por que eu faço dessa forma? Por que eu me comporto assim? E José, por que ele se comportava assim? E com certeza, minha irmã, nós vamos observar por toda a história de José. Era porque José tinha a intenção de liderar sobre os irmãos. Ele verdadeiramente, ele achava que ele tinha condições de ser o líder daquela família. José sabia que o líder da família seria o primogênito. Seria o primogênito de Jacó. Mas ele sabia também que ele era o primogênito de Jacó com Raquel. Então ele estava ali falando com o pai: Pai, eu tenho condições de liderar. Pai, olha como eu sou mais inteligente. Olha como eu sou mais sábio. Pai, olha como eu tenho mais sabedoria. José tinha dons? Tinha. José tinha talento? Tinha. Mas José não tinha humildade. José era arrogante. José tinha esse defeito nesse caráter dele. Porque uma pessoa que tem caráter, ela não precisa diminuir, para ela crescer, minha irmã, ela não precisa diminuir ninguém. Né? Só acontece que Jacó, como pai, ele não tratou a deficiência daquele filho, a deficiência que estava entrando ali naquele lar, né? Ele não tratou. Então, quando nós não tratamos as deficiências que estão no nosso lar, Deus tem que tratar. E aí é onde que o sofrimento vem, porque o tratamento de Deus gera sofrimento. E aí Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse naquela família, porque os filhos tiveram ódio de José. E aí eles venderam José. E toda a história, nós vamos caminhar pela história, e você já sabe também da história de José. E José teve que passar 13 anos na cadeia. 13 anos na cadeia para aprender o quê? A ter humildade, bondade, benevolência, piedade, bondade, a tratar os irmãos dele com bondade. No final, quando ele teve um encontro com os irmãos dele, ele tratou os irmãos dele com bondade, com humildade, com benevolência. Ele entendeu. Deus tinha o interesse, sim, de colocar José como senhor dos irmãos, mas não para humilhar os irmãos, mas para ele poder preservar aquela família, para que eles continuassem a ser família, porque dentro de uma família ninguém é melhor do que ninguém. Todos estão ali, cada um com seu dom, com seu talento, para um ajudar o outro. É assim no corpo de Cristo. Ninguém é melhor do que ninguém. É um ajudando o outro, é um cooperando com o outro. Entendeu? Então, quando nós não entendemos essa questão, nós ainda não estamos prontos para herdar aquilo que o Senhor tem para nós. A arrogância, a falta de humildade, ela precede a ruína. E pela falta de humildade, nós deixamos fruir muita coisa que está dentro de nós, muita coisa ruim que está dentro de nós. E a maledicência é uma delas. Falar mal do outro. Falar mal do outro. Eu não estou nem dizendo, minha irmã, de comentar algo que você... não estou nem dizendo de fazer um desabafo, que eu não sou essas pessoas que pregam
esse 100% perfeição, não. Eu não estou dizendo de fazer um desabafo, de fazer um comentário verdadeiro. Eu não estou dizendo sobre isso. Eu estou dizendo de realmente denegrir a imagem de alguém, né? De falar dela só o que é errado, só o que você acha de errado, a ponto de te promover em relação a essa pessoa, né? Então isso é arrogância. E nós temos que saber identificar isto dentro dos nossos lares, nós como mães, como tias, como mulheres sábias. E todos nós somos profetas no nosso lar, né? Nós herdamos do Senhor esse ministério profético, né? Esse ministério profético do Senhor. E nós temos que identificar essas deficiências dentro do nosso lar. E quando nós identificamos, nós temos que tratar, nós temos que exortar. Se José tivesse sido tratado, se ele tivesse sido exortado pelo pai, o sofrimento, ele não precisaria ter passado por aquele sofrimento todo. Ele não precisaria ter passado pelo sofrimento de Deus, pelo tratamento de Deus. Ele não precisaria, porque ele estaria sendo exortado pelo próprio pai. Às vezes os pais não querem ter trabalho com os filhos. Não querem. Quando nós amamos demais, nós temos dificuldade de exortar. Nós temos, né? E aí o Senhor exorta por nós. E a exortação do Senhor, geralmente, ela vem com sofrimento. Quantos de nós estamos aprendendo a obedecer ao Senhor por causa das coisas que nós estamos sofrendo? Amém? Então vamos orar? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho querido, eu te agradeço por esse dia de domingo, Pai querido. Te agradeço porque o Senhor é bom. Te agradeço por toda essa semana que vamos viver. A primeira semana do mês de abril. Que possamos acessar, Senhor, todas as bênçãos que vêm do Senhor para nós. Mas para isso, Senhor, eu te peço perdão como igreja, Senhor, pelos meus pecados, por todos esses pecados desses meus irmãos que estão aqui, por todos os nossos pecados de maledicência, Pai, e por todos os nossos pecados, Senhor, por falta de caráter, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. O Senhor quer nos transformar à imagem e semelhança de Jesus, Pai querido. A imagem e semelhança de Jesus. Que o Senhor nos perdoa, Pai querido. Que o Senhor nos ajuda para que nós possamos ser exemplo, Senhor. Exemplo para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. A Tua palavra fala, Pai, que as mulheres mais velhas, elas têm que ser exemplo para as mais novas. Então, Senhor, transforma o nosso caráter, Pai querido. Transforma o nosso agir. Que sejamos mulheres santas, que sejamos mulheres sábias, Pai. Que sejamos mulheres, Senhor, mulheres purificadas, Pai, em Ti. Que tenhamos a boa palavra, Pai querido. Tira toda a maledicência de nós, Pai querido. Que sejamos mulheres bondosas, mulheres humildes, mulheres benevolentes, mulheres piedosas, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Pai querido. Tenha misericórdia, mas transforme também os homens da nossa família, Pai querido, que sejam homens santos, homens sem sensualidade, homens sem vaidade, homens sem maldade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a simplicidade do Senhor esteja em nós, Pai querido, em nome de Yeshua HaMashiach. Transforme, Senhor, todos da nossa família, seja do maior à criancinha de peito, Pai. Tende misericórdia. Que a cobertura dos Teus anjos esteja conosco, Pai, nos guardando a nossa entrada, a nossa saída, de todos os lugares, a nossa frente, a nossa retaguarda. Que os Teus anjos, Pai, possam limpar a nossa casa, Pai querido. Tirar da nossa casa toda a desordem que está acontecendo ali, Pai.
tira toda desordem, Pai, financeira, tira toda desordem espiritual, tira toda desordem, todo espírito de sujeira, todo espírito de miséria, todo espírito de falência, todo espírito de destruição, em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Senhor possa nos dar livramento, Senhor, livramento de morte, Pai, em nome do Senhor Jesus, livramento de acidentes, livramento de destruição, Pai. Eu estou pedindo isto, Pai, eu estou vendo, Pai, eu estou vendo catástrofe, Pai, nos livra, Senhor, de todos os fenômenos destrutivos da natureza, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Pai querido. Senhor, em nome do Senhor Jesus, proteja, Senhor, tende misericórdia, Pai, proteja nossas crianças, Pai. Guarde a entrada e a saída delas de todos os lugares. As nossas crianças são bênçãos, Senhor. Nós profetizamos, Pai. Profetizamos que as nossas crianças são bênçãos, que os nossos jovens são bênçãos, que os nossos adolescentes são bênçãos. E eles vão continuar sendo. Não deixa a mente deles serem contaminadas, Pai, por nenhum espírito de Herodias, Pai. Por nenhum espírito de perversidade. Não deixa, Pai. Não deixa os filhos do perverso tocar, Senhor, no fio de cabelo que pertence às nossas crianças, que pertence aos nossos jovens, que pertence aos nossos adolescentes. Não deixa, Senhor, tende misericórdia. Paizinho Santo, abençoa os políticos desse país, Pai querido. Homens e mulheres, tira deles todo espírito de nirode, todo espírito de perversidade, para que eles venham cuidar, agir com justiça, Pai, cuidando da causa do necessitado, do pobre, do enfermo, Pai querido. Das mulheres que estão expostas em situação de violência, Pai, daqueles que estão expostos em situação de rua, dos estrangeiros, Pai. Senhor, abençoe todos os estrangeiros, não só os que estão aqui, como os nossos irmãos, Pai, os brasileiros que estão como estrangeiros ali na Itália, que estão como estrangeiros nos Estados Unidos, que estão como estrangeiro na França, Pai, como estamos estrangeiros em toda a Europa, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, porque o Senhor é Deus, Pai. Não deixa faltar nada para eles, que a bênção do Salmo 23 esteja sobre eles, Pai. Prover, Pai querido, um casamento para essa minha irmã, Pai, que está ali fora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Essa moça, Senhor, que está ali na África, Senhor, que precisa da liberação dos documentos para que ela possa casar, que precisa da liberação da família para que ela possa se casar com esse homem cristão, que ela consiga essa libertação, Pai, essa liberação dessa família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ô Pai querido, não deixa nada impedir os propósitos do Senhor na vida dessa moça, Pai, que todos esses aguilhões espirituais venham cair em nome do Senhor Jesus, que todas essas correntes do inferno venham cair sobre a vida dessa moça, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoe, Senhor, um casamento para esses meus irmãos estrangeiros que estão ali fora, Pai, precisando de contrair matrimônio, Senhor, para que a vida deles sigam, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe os nossos pastores, Pai querido, para que eles tenham vida santa, para que eles possam ser exemplo para nós, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Pai querido, guarde a nação de Israel com miríades de anjos, Deus, miríades de anjos, Pai querido, para que todo judeu, para que todo israelita, Senhor, se converta a Yeshua de Nazaré, Pai, porque, Senhor, é de lá que o Senhor vai governar, Pai querido. E havendo conversão do teu povo, Senhor, haverá ressurreição dos mortos, Pai. Então, Senhor, nós queremos esse milagre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe os aniversariantes de hoje, Deus. Atetiobá que siri de anáceres, arete que suri de anáceres, debi que sari de anáceres. Que eles possam ser abençoados, Pai, esses aniversariantes do dia 2 de abril, Pai. Que eles possam ser abençoados com bom aroma que desce, Senhor, do seu trono, Pai. Com bom aroma que desce do céu, Pai querido. Aquessuri de anáceres, demi que sari de anáceres. Coloca neles um cheiro agradável do Senhor, Pai. O bom perfume de Cristo, Pai. Coloque essa nova essência na vida deles, Pai. É o que nós te pedimos como igreja. Eu te peço como igreja, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, tira toda desordem que estiver acontecendo no nosso corpo, na nossa mente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos órgãos do nosso corpo, nos livra de todos os temores,
os tumores, Pai. Em nome do Senhor Jesus, seja benigno e seja maligno. Abençoe essa minha irmã, Pai, que está ali em recuperação, Pai, dessa cirurgia que ela fez. Que ela possa ser curada por completo, Senhor, desse câncer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Que ela possa testemunhar em Teu nome, Pai, que o Senhor é o Deus que nos sara, o Deus que nos cura, Pai. Em nome do Senhor Jesus. A alegria dessa minha irmã será a nossa alegria, Pai. Tende misericórdia, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Yeshua Hamashia, Pai. Tende misericórdia, Pai. Nos dê saúde, Senhor, para te servir, Pai. Saúde para te servir, Pai. Em nome do Senhor Jesus, limpa todos os órgãos dessa minha irmã, Pai. Renova todas as células dela, Pai. Guarda o sangue dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, troca o sangue dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, renova a célula, renova todos os órgãos, Pai. Limpa, livra ela de todo tipo de metástase, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é poderoso para fazer. Espírito Santo, coloca nela vida, Pai. No corpo dela, vida em todos os órgãos do corpo dela, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é poderoso para fazer, Pai. Nós cremos em nome do Senhor Jesus. Nós cremos. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, seja avivado em nós. Eu te pedi, Espírito Santo, nos dê a paz do Senhor. Avive em nós a tua paz, avive em nós o teu domínio próprio, avive em nós a tua alegria, Espírito Santo, a tua bondade, a tua benignidade, porque queremos muito ser parecido contigo, Senhor, muito ser parecido contigo, Jesus. Tende misericórdia de todos nós, Jesus. Tende misericórdia, tende piedade de toda a nossa casa, Jesus. Jesus, nos ajuda a continuarmos a sendo família, Jesus, a continuarmos a sendo família, Jesus. Tende misericórdia dessas famílias que estão sendo, Senhor, terminada, Senhor, desses casamentos que estão falindo, Jesus. Tende misericórdia do casamento dessas minhas irmãs. Restaura esses casamentos, restaura essas famílias, Senhor, esses filhos que estão envolvidos nas drogas, Senhor. Liberta esses jovens, Pai, em nome do Senhor Jesus. Jesus, o Senhor tem poder. O Senhor é poderoso para fazer, Jesus. Jesus, o Senhor diz que sem o Senhor nós não poderíamos fazer nada, Jesus. É nada. Então tende misericórdia, dê ordem aos teus anjos. Espírito Santo, o Senhor pode convencer, é o Senhor que convence. Nós às vezes falamos demais, Senhor Jesus. Tenha piedade de nós, tenha misericórdia, nos perdoa por falar. Às vezes nós queremos falar, às vezes nós queremos falar simplesmente o que nós pensamos e a gente acaba falando mal. Oh Jesus, nos perdoa, Senhor, mas nos ajuda a continuar a sermos família, Jesus, porque família é o projeto do Senhor, Jesus, é o seu projeto. Oh Jesus, tende misericórdia, assim como o Senhor honrou a sua família, Jesus. O Senhor cuidou da sua mãe até o fim, até ali na crucificação. Então nos ajude a cuidar da nossa família em oração, Jesus. Por favor, e atende as nossas orações. Em teu nome pedimos, Jesus, porque te amamos, Jesus. Estamos aqui para glorificar teu santo nome. Amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que o Senhor Jesus te abençoe. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que você ajude essa oração a alcançar mais vidas, assinando esse canal, dando seu like e compartilhando essa oração em nome do Senhor Jesus, porque se você não compartilhar essa oração, minha irmã, ela não vai alcançar vidas, tá bom? Meu nome é Giovana Cristina, tem sempre minha irmã para te ajudar em oração. Esse ministério, eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sou eu que estou sempre aqui até o dia que o Senhor permitir. Que ganhar aquele abraço de Jesus gostoso, que chegar na presença dele e ouvir o entre bendito do meu Pai, seja a tua maior ambição. Mas que até lá você se esforce todos os dias, para que você e toda a sua casa se transforme na família do Salmo 128. Amém? Um beijo e fique com Deus.